A Noite dos Generais, baseado em um livro do mesmo nome, tem início com o brutal assassinato de uma prostituta em Varsóvia, capital da Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Varsóvia, na época, estava sob feroz ocupação nazista e o medo imperava por toda parte. Acontece que a única testemunha do assassinato era um polonês, zelador do prédio onde ocorrera o crime. Um homem simples, apavorado, porque ele só viu o assassino em parte, por uma fresta na escadaria. Somente observou suas pernas quando o criminoso já descia as escadas e percebeu que o homem usava calças com uma listra vermelha do lado. Era o uniforme de um oficial nazista, um general. O zelador estava com medo porque, se para um simples polonês acusar um alemão de crime naquela época já era difícil, o que se dirá então de acusar um alto oficial do exército? Quem assumiu as investigações foi um oficial do exército de ocupação alemão, o Major Grau, um patriota que estava no exército não pela ideologia nazista, mas por patriotismo. Um personagem improvável que buscava fazer justiça, não importando se o assassino era general ou não. Uma personagem improvável, vocês diriam, mas houve muitas personagens improváveis como ele no militarismo germânico. A cena em que o Major Grau entrevista o zelador revela também o medo que o próprio chefe de polícia polonesa tinha como subordinado aos ocupantes alemães. Describe him, please. There was a red stripe running down the leg. He's lying. Are you aware that only German generals wear the red stripe? Yes, sir. That's why I was afraid. O Major Grau começa imediatamente a investigar o assassinato, entrevistando possíveis suspeitos, e descobre que, dentre todos os generais em serviço em Varsóvia na noite do crime, apenas 3 não tinham álibi e decide focar a investigação neles. The murderer was seen leaving the woman's room. In that case, you must know who he is. Not exactly. The face was not visible. But the uniform was. It was the uniform of a German officer. In fact, a German general. Trata-se de 3 proeminentes militares e cada um está envolvido por alguma aura de mistério. O primeiro, General Kallenberg, passa as noites de forma misteriosa, não se sabendo exatamente seu paradeiro nem em que atividades tem se metido. O segundo, responsável pela tropa de Varsóvia, General von Seydlitz-Gabler, interessa-se por aventuras com mulheres pela noite com a tolerância de sua própria esposa. Ele é casado com uma aristocrata simpatizante do nazismo, mas tem uma filha antinazista do corpo do exército alemão que se apaixona pelo jovem soldado Hartmann, interpretado por Tom Courtenay, que terá papel relevante na ação do filme. O terceiro general, o jovem, celebrado e fanático general Tanz, numa interpretação inesquecível e impressionante de Peter O'Toole, é o mais forte suspeito por suas peculiaridades. Além de frio e insensível na batalha, o general Tanz apresenta sintomas de distúrbios psíquicos com transtorno obsessivo compulsivo. Look at those nails. Tell me, General, is it true that in the Battle of Leningrad you used frozen bodies instead of sandbags for your artillery? The story is exaggerated. Oh, I am sorry. Some soldiers lie and rot in the battlefield. I thought it most imaginative, putting the dead to work, you might say.
Nobody rots with me. Quando as investigações do Major Grau começam a incomodar os 3 generais, convenientemente o Major recebe uma promoção a tenente-coronel e é transferido para Paris pelo general Calember. Assim, a investigação sobre o assassinato esfria. 2 anos depois, em 1944, em Paris, os 3 generais suspeitos à época também se encontram em serviço em Paris. O Major Grau, agora em um posto mais elevado, resolve reabrir o antigo caso e investigar. Mas agora os tempos são outros. A época é julho de 1944. Os aliados já invadiram a Normandia, estão tomando a França toda, se aproximam de Paris. A resistência francesa está mais atuante do que nunca e existe uma conspiração secreta entre generais do alto comando alemão para assassinar Adolf Hitler. Em meio a todas essas incertezas, o Major Grau, em sua obsessão por justiça, insiste em investigar o crime e pede ajuda ao chefe de investigadores da polícia francesa. Mas como? A polícia de Varsóvia tinha medo. E agora, a de Paris não tem? É que o investigador-chefe da polícia de Paris já não mostra o mesmo medo que a polícia de Varsóvia tinha dos alemães. Os tempos são outros. A guerra está caminhando para o seu fim. O investigador-chefe, Monsieur Morin, que participa secretamente da resistência francesa, mantém boa relação com o Major Grau, inclusive trocando favores profissionais com ele e se colocando à disposição para ajudá-lo quando acontecer a libertação de Paris. Here are the names of 3 generals. I want to know everything about them. Everything might be too much. One of them is a murderer. Only one. But murder is the occupation of generals. No mesmo dia em que o Major Grau, agora Tenente-Coronel Grau, finalmente identifica o general assassino, acontece o atentado a Adolf Hitler. É o famoso dia 20 de julho de 1944 e a confusão se instala no alto comando alemão, comprometendo seriamente a decisão do major de dar voz de prisão ao criminoso. Nesse cenário caótico, a investigação acaba passando por uma reviravolta. E agora me permitam não revelar a continuação da história, senão perde a graça, né? Uma curiosidade do filme é que toda a ação é revelada por uma série de flashbacks, contados do ponto de vista de várias personagens. Mas o importante é saber que se trata de um suspense interessante, principalmente pelo final, que é impactante, desses que a gente se lembra pela vida afora.